Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Quero profetizar sobre a sua vida uma semana de bênção, uma semana de vitória. E mesmo estando em meio a uma festa satânica, que é a festa da carne, que cada um de nós possamos estar na luz e no Espírito, em meio a toda essa treva que toma conta da terra, com essa festa satânica, que eu e você venhamos fazer a diferença e atuarmos como luz do mundo e sal da terra, fazendo a diferença em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero estar trazendo aqui, de uma maneira cronológica, o que daria o start, o início do Apocalipse de maneira literal. Você já parou para avaliar a cronologia do acontecimento que vai dar início ao que chamamos de Apocalipse, ao acontecimento de fato das últimas coisas que estão reservadas para a humanidade na face da Terra? É disso que nós vamos falar. E nós vamos falar disso mostrando para vocês alguns textos paralelos que dão referência ao início do Apocalipse. E também vamos perceber pelas evidências que circundam a história da humanidade, a geopolítica, que estamos muito próximo desses acontecimentos. Vou trazer para você o texto que fala a respeito dos 4 cavaleiros de Apocalipse, e vou trazer também para você o texto que fala do arrebatamento da igreja. E para muitas pessoas, eles não conseguem distinguir o arrebatamento daquela vinda de Cristo, quando ele pisa no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se fende ao meio. E hoje eu quero deixar bem claro para você que são atos distintos. O arrebatamento da igreja é uma coisa, a vinda de Jesus pisando no Monte das Oliveiras, quando todo olho o verá, é outra coisa distinta. Lembrando, o arrebatamento é para a igreja, aquela vinda com poder e glória. Jesus pisando no Monte das Oliveiras é para Israel. Aquela segunda parte da vinda de Cristo, todo olho o verá. Porém, o arrebatamento não será visto, porque a própria palavra de Deus diz que nós, como igreja, encontraremos com o Senhor nos ares. Portanto, a palavra de Deus não pode estar se equivocando, como muitas pessoas pensam. Em uma parte está dizendo que todo olho o verá, que ele pisará com seus pés no Monte das Oliveiras. E em outra parte está dizendo que ele não tocará nessa terra, que pelo contrário, a igreja que será arrancada dessa terra e se encontrará com ele nos ares, num espaço determinado entre os céus de Deus e esta terra como a conhecemos. Então precisamos distinguir. E para distinguir tudo isso, é muito importante você se lembrar de uma coisa. Quando você está lendo a Bíblia, é importante você saber a quem Deus está se dirigindo. Você sabia que as Escrituras, ela é escrita e destinada a 3 povos, a 3 grupos de pessoas diferentes? E quais são esses 3 grupos de pessoas diferentes? É a igreja, é Israel e os gentios. Israel são os judeus, aqueles das 12 tribos que Deus constituiu como nação santa, que tinha a princípio o propósito de pregar o evangelho a toda a humanidade. E quem é a igreja? A igreja é aquela instituição que nasceu ali no dia de Pentecostes, com o propósito de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, de anunciar as boas novas. E quem são os gentios? Os gentios é qualquer pessoa que não está enquadrada nem no grupo de judeu e nem no grupo que nós distinguimos como igreja. São pessoas que estão fora desses 2 grupos. Qualquer pessoa que não se enquadra nem como igreja e nem como judeu
é gentil. Então a Bíblia, ela se dirige a 3 grupos de pessoas. Ora, a Bíblia está falando ou trazendo alguma recomendação, ou ensinamento, ou instrução para gentil. Ora, é para a igreja. Ora, é para judeu. E tem coisas que é para judeu e nós, como igreja, não devemos tomar aquilo como algo que se refere a nós como igreja. Portanto, desta forma, quando se fala daquela vinda de Jesus pisando no Monte das Oliveiras, quando todo olho verá, se refere a Israel. E ali em Tessalonicenses, quando fala do arrebatamento de um povo que é tirado daqui da terra e se encontra com Jesus nos ares, está se referindo à igreja. O próprio sermão escatológico de Jesus, em Mateus capítulo 24, capítulo 25, ali nós vamos ver que Jesus alterna bastante os seus ensinamentos e instruções escatológicas. E dentro do próprio capítulo 24, 25, ora, Jesus está falando para a igreja. Ora, Jesus está falando para os judeus, para os israelenses, que estarão vivos aqui naquele momento em que se acontecerá o derramamento da ira de Deus sobre a face dessa terra. Portanto, hoje, de maneira cronológica, eu quero trazer para você os últimos acontecimentos de uma maneira sintetizada. Então, vamos ler então o primeiro momento aqui em que se descortina, em que se inicia aqui nessa terra o Apocalipse de fato. E o Apocalipse de fato, ele inicia-se aqui nessa terra com a abertura dos selos e mais precisamente com a entrada dos 4 cavaleiros de Apocalipse. E vou ler isso para vocês em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 ao 8, tá bom? Antes de ler aqui, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha, compartilhe essa informação com o maior número de pessoas. E também peço encarecidamente para todos os servos de Deus, para todas as servas de Deus, vocês conhecem e sabem do nosso projeto social e missionário ali em Moçambique. Tudo o que acontece ali é graças a pessoas como vocês, que têm sido generosos e contribuído. Portanto, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários para você participar desse projeto missionário, onde alimentamos centenas de crianças e evangelizamos todas essas famílias com a sua ajuda, com a sua contribuição. E no final desse conteúdo, eu vou mostrar para vocês 2 pequenos vídeos do nosso trabalho ali em Moçambique. Aqui embaixo na descrição do vídeo, os dados necessários para você deixar a sua ajuda de amor para as nossas crianças ali em Moçambique. Vamos aqui então, Apocalipse capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 8. Diz assim a poderosa palavra de Deus: E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz de
do quarto animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Aqui então nós vamos ver aqui o descortinar do Apocalipse, de fato, no seu sentido literal. Isto se dará com a abertura do primeiro selo de um livro que tinha 7 selos. E quem abre este livro é o próprio Jesus. Quem desata os seus selos é o próprio Jesus, deixando uma mensagem bem clara para mim e para você. Todos os acontecimentos que diz respeito à humanidade na face da terra será determinada no tempo, na hora e no momento estabelecido por Jesus. É Ele quem dá as coordenadas. Não é o diabo, não é principado, não é potestade, não é governo, não é os senhores do mundo, não é globalista. É Jesus que dá o início a tudo isso daqui. Agora, uma coisa curiosa que eu quero deixar bem claro para vocês, porque nós, pré-tribulacionistas, acreditamos, segundo a palavra de Deus, que acontecerá uma situação muito próximo a este ato aqui, tá? Seria algo assim, que poderíamos dizer assim, que teria um breve momento antes desses textos que acabei de ler para vocês aqui, da abertura dos selos. Antes da abertura dos selos, nós poderíamos avaliar um outro acontecimento importantíssimo, que ocorreria quase que de maneira paralela. Então, quase que de maneira paralela a isso daqui, vai acontecer uma outra passagem. E esta passagem está lá no livro de 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 4, do versículo 13 ao versículo de número 18. Capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Esta passagem que eu vou ler aqui seria da seguinte forma: abriu-se o selo, mas momentos antes da abertura do primeiro selo, acontece o quê? O arrebatamento da igreja. E vou te mostrar aqui dentro do texto bíblico. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Isso que eu vou ler agora para vocês é momentos antes da abertura do primeiro selo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, na onde? Nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Fica bem claro aqui, não encontraremos com o Senhor no Monte das Oliveiras. Está bem claro aqui, encontraremos com o Senhor nos ares, nas nuvens, um espaço determinado entre o céu de Deus e essa terra, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aqui já fica bem claro que são eventos distintos.
Jesus não pisa nessa terra, seus pés não tocam nessa terra. A igreja não vai para o Monte das Oliveiras, a igreja vai para os ares, a encontrar com o Senhor nas nuvens. Evento distinto. Isso não é equívoco da Bíblia, não é erro de interpretação. E outra coisa, nós também entendemos desta forma, por quê? Porque nós sabemos que nós, como igreja, somos aquele que o detém. Nós detemos quem enquanto estamos como igreja nessa terra? Detemos a manifestação do anticristo. O anticristo não tem o poder de se manifestar, de assumir governo nenhum, porque a igreja é o agente mais poderoso, é a própria presença de Deus aqui na face dessa terra. Deus se manifesta, Deus se apresenta através da sua igreja nessa terra. E olha o que diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Preste bem atenção, está falando aqui da manifestação do homem do pecado e do filho da perdição, mas depois nós vamos entender literalmente aqui onde a igreja está e o que deverá acontecer para que de fato ele venha e se apresente, ele venha e se governe essa terra, tá? Verso de número 4. O qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus. Então aqui, pelo versículo 3 e o versículo 4, já está ficando claro que está se referindo sim ao anticristo, tá? Então diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui está se referindo àquela passagem em que Jesus chama de abominação da desolação, quando Jesus confirma a profecia de Daniel, que diz que isso se dará na metade da semana, na metade dos 7 anos. Então, mais uma vez aqui, fica contextualizado que 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 está se referindo ao anticristo. Prosseguindo para o verso de número 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Então o verso 6 está dizendo que nós sabemos o que o detém, e ele só será manifesto no seu próprio tempo, ou seja, não será de maneira aleatória, não será a hora que ele quer. Existe um tempo próprio determinado para que ele se manifeste. E diz aqui no verso 6 que para que ele não se manifeste, existe algo que o detém. Verso 6, repetindo mais uma vez. E agora vós sabeis o que o detém. Então o verso 3 e 4 fala dele, fala da manifestação dele. Mas o verso 6 vem e diz que existe algo que o detém. Vamos para o verso número 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então o verso 6 ele fala de um que o detém, e que por conta desse um que o detém, ele não pode se manifestar. E no verso 7 vem dizer que ele só se manifestará quando aquele que o resiste for retirado do meio. Ok? Verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua própria boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então veja bem, fica bem claro aqui que é somente quando acontece o arrebatamento, quando a igreja é arrancada daqui, que ele então se manifesta, que ele então começa a agir e começa a operar de maneira literal.
Enquanto isso, nós podemos ver evidências, sinais das suas manifestações, podemos ver os homens que estão trabalhando para o implemento do seu governo, mas ele ainda não se manifestou, e a Bíblia está dizendo bem claro aqui, que tem um que o detém, e só quando aquele que o detém, aquele que o resiste for retirado, então ele se manifesta. E veja bem, né, que a palavra de Deus aqui já fala logo depois, então, no final dos 7 anos, o versículo 8 já termina aqui dizendo já a respeito de algo que vai acontecer na onde? No final dos 7 anos, que diz aqui, o qual Deus, Jesus, pelo assopro de sua boca, o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então aqui já está falando daquela vinda dele, gloriosa, com poder e glória, que ele pisa numa das oliveiras. E esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então estamos vendo aqui de uma maneira bem clara aqui que as coisas são distintas, precisamos distinguir. A Bíblia não está se equivocando. A Bíblia está deixando bem claro 2 grandes eventos. E como eu já instruí a vocês, a Bíblia se dirige a 3 povos: igreja, Israel e gentios. E aqui em Tessalonicenses, onde fala do arrebatamento, está se referindo à igreja. Ali, quando fala da vinda dele com poder e glória, se refere a Israel. E isso se dará de uma maneira em que todos saberão, pois isso se dará no final dos 7 anos. Já o arrebatamento não tem como saber. Veja bem, existem passagens bíblicas que diz o quê? O dia do Senhor virá como um ladrão. Para quem está falando aí? Para a igreja. E por que está falando que o dia do Senhor virá como um ladrão? Qual é o propósito dessa mensagem? O propósito dessa mensagem é dizer para a igreja que a igreja tem que estar vigilante, pois não existe um dia, não existe uma hora, não existe um sinal, não existe uma evidência para a igreja saiba quando acontecerá o arrebatamento. Então, é exortado da seguinte forma: olha, igreja, o dia do Senhor virá como um ladrão. Ou seja, essa mensagem não é para Israel. Essa mensagem é para a igreja. E para Israel? Para Israel já está se referindo o quê? Aquela vinda do Senhor que todo olho o verá. Ali é para Israel. Ali tem como saber o momento, principalmente quando iniciar o governo do anticristo. Iniciou o governo do anticristo, eles mesmos saberão que passarão 7 anos e Jesus então virá. Mas para a igreja não. Está falando, olha, igreja, ele virá como um ladrão. A igreja sempre é exortada, presta atenção, a igreja sempre é exortada a manter a vigilância, porque não tem como saber o dia, a hora e o momento do arrebatamento. Pode acontecer inclusive nesse momento, enquanto eu prego aqui, enquanto eu estou falando para você aqui. Não existe. Portanto, nós vamos ver lá, né, nas próprias parábolas das 10 virgens ali, exortação a esse momento. Para quem que é aquela exortação? Para a igreja. E qual é a exortação da parábola das 10 virgens? Exortação à vigilância. Ali não é para Israel. A parábola das 10 virgens é para a igreja. Exortação à vigilância. O arrebatamento do Senhor virá de maneira repentina. Pegarão a todos de surpresa. Ninguém saberá o dia e a hora. Já a vinda com poder e glória saberá. Será no final dos 7 anos do governo do anticristo. Está definido, está determinado. Todo olho o verá. Já o arrebatamento da igreja, nós encontraremos com ele nos ares. Lá nas nuvens, não tem como saber o dia, não tem como saber a hora. A única coisa que vão saber aqui nessa terra é os noticiários, que vão dizer para todos os cantos: olha, está sumindo pessoas em todos os cantos do mundo. Bilhões de pessoas desapareceram. As mídias, os telejornais vão estar noticiando de maneira assustadora. Olha, em todos os cantos do planeta desapareceu misteriosamente milhões de pessoas. Pois ali em Tessalonicenses, onde lemos do capítulo 4, do versículo 13 a 18, diz que nós seremos tomados, retirado com força, retirado com rapidez, num abrir e piscar de olho, frações de segundo,
Vocês estão entendendo? Frações de segundo vai desaparecer. E agora existem muitos eruditos, estudiosos, pseudos teólogos que estão dizendo que isto é balela, que isso não vai acontecer, mas está escrito ali de maneira clara que sim, seremos tomados, raptados, retirados com força, numa velocidade vertiginosa, e isso se dará em frações de segundos, colocando ali inclusive uma cronologia. Primeiro acontecerá a ressurreição de todos aqueles que dormiram em Cristo. Nem fala morreram, dormiram em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, em fração de segundos, também teremos o nosso corpo transformado e juntamente com eles seremos arrancados dessa terra numa velocidade vertiginosa e encontraremos com o Senhor nos ares. E dali dos ares o próprio Jesus nos conduzirá para as mansões celestiais. Agora, um outro paralelo. Assim como eu tracei dois acontecimentos que serão quase simultâneos, a entrada do anticristo com a abertura do primeiro selo e o arrebatamento da igreja. Em frações de segundos, momentos antes, acontece o quê? Primeiro o arrebatamento da igreja. Por quê? Sem o arrebatamento da igreja, o anticristo não consegue se manifestar. Sem o arrebatamento da igreja, com a igreja aqui, ele não tem poder, porque a igreja é mais poderosa que o anticristo. A igreja é mais poderosa que Satanás. A igreja é o agente mais poderoso na face dessa terra, porque a igreja, ela age e atua na unção e na virtude do Espírito Santo, meu irmão. Assim como Jesus exerceu o seu ministério na unção e no poder do Espírito Santo, segundo Isaías 61:1. A igreja também, desde o dia de Pentecostes, exerce o seu ministério no poder do Espírito Santo, e Satanás não tem como vencer esse poder. O anticristo não tem como vencer esse poder. Nós somos uma pedra de tropeço, nós somos o que o resiste, nós somos o que o detém. E é necessário, conforme vimos ali, que fôssemos retirados dessa terra. Então, paralelo acontecerá isso aí. A igreja é retirada, abre-se o selo, o anticristo entra em cena. Entrando em cena, vem-se a sequência dos 3 cavaleiros, que já começa a dispor na face dessa terra a ira de Deus. Então preste bem atenção, esses 7 anos aqui na terra serão 7 anos em que a ira de Deus estará sendo derramada. Deus estará derramando a sua ira como nunca se viu antes na face dessa terra. O próprio Jesus testifica disso. Olha, nunca houve antes e nem haverá depois dias como aqueles. A ira de Deus sendo derramado sem precedentes, através da abertura dos selos, através das trombetas, através das taças. Todas as formas de destruição, de catástrofes e tragédias acontecerá aqui nessa terra. Todas as coisas da natureza serão alteradas, como sol, lua, mar. Tudo será alterado para promover a ira de Deus sobre a face dessa terra. E você e eu, como igreja, sabemos que a Bíblia diz que nós, como igreja, não fomos destinados para a ira de Deus. Lembre-se disso, você não foi destinado para a ira de Deus. Então o que vai acontecer? Deus vai te guardar do dia dessa ira. Porque muitas pessoas dizem assim, mas a igreja sempre foi perseguida, a igreja sempre sofreu, não vai ser dessa forma. Só que o que vai acontecer nesse ano nunca se viu antes na face dessa terra. É literalmente algo excepcional. É a ira de Deus e Deus não vai derramar a ira sobre a sua noiva. Logo, enquanto acontece então aqui a ira de Deus durante 7 anos, durante 7 anos também nos céus acontece também 2 grandes eventos. O primeiro evento, assim que entrarmos nas mansões celestiais, será o tribunal de Cristo. Não confunda o tribunal de Cristo com o juízo do trono branco, com o juízo final. O tribunal de Cristo é uma coisa, o juízo final é outra. O tribunal de Cristo é uma banca de premiação. O juízo final é uma banca de condenação. Opa, deixa eu entender. Então, nós devemos entender o quê? Que nós
Ao entrarmos nas mansões celestiais, nós vamos então entrar no tribunal de Cristo, a banca de premiação. Ali no tribunal de Cristo receberemos os galardões. Os galardões seriam equivalentes a uma patente militar, assim como o exército tem ali o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, o major, o coronel. Não será diferente com a igreja. O galardão será o patenteamento de acordo com aquilo que fizemos nessa terra para Deus, de acordo com o que fizemos nessa vida para Deus. Lembre-se bem de uma coisa, deixa eu distinguir uma coisa aqui. O galardão não está relacionado ao cargo que a pessoa exerce na igreja, ao cargo que a pessoa exerce no seu ministério, porque tem muitas pessoas que pensam assim: o galardão do pastor vai ser muito grande, o galardão do apóstolo então nem se fala, o galardão do bispo vai ser coisa maravilhosa, o galardão do evangelista, o galardão do missionário. Não, o galardão não está relacionado a cargos. E marque o que eu vou te dizer aqui: muitas pessoas serão ali envergonhadas naquele dia, porque muitos vão chegar lá e vão falar assim: eu sou pastor presidente de um ministério com 100 mil membros, com certeza a minha coroa, o meu galardão vai ser algo extraordinário. E sabe o que pode acontecer naquele grande dia? Naquele grande dia pode acontecer o seguinte fator: este pastor, presidente de ministério, vai entrar salvo como que pelo fogo, vai entrar ali como soldado raso. E em contrapartida, um diácono da sua igreja, um porteiro de sua igreja, um cooperador de sua igreja pode ter um maior galardão que ele. E isto, por quê? Porque o galardão não é segundo o cargo que eu exerço, mas é segundo aquilo que eu faço. Se eu faço bem feito ou mal feito. Se como pastor, presidente, se como bispo, se como apóstolo, eu exerci mal o meu bispado, o meu pastorado, o meu apostolado, eu sofrerei detrimento, porque será provado pelo fogo. E da mesma forma acontece com aquele que foi cooperador, com aquele que foi diácono, que foi porteiro. Se ele como porteiro, se ele como diácono se dedicou, se empenhou, fez o seu melhor, ele vai receber um galardão muito maior do que o do pastor presidente. Portanto, naquele dia, muitos vão ouvir de Deus assim: Deus, mas olha, o presidente, o pastor presidente vai chegar ali: Deus, mas que coisa é essa? Eu fui pastor presidente, o meu ministério tinha 100 mil membros, eu tinha templos espalhados no Brasil inteiro, e esse galardão tão pequenininho é o meu, eu tô vendo do diácono ali, é maior do que o meu. Sabe o que Jesus vai falar para ele? Ô meu filho, a maior parte do seu galardão você já recebeu na terra. Você já recebeu lá seu galardão em jatinho particular, em helicóptero para ir para a igreja, em carro blindado, em mansão no condomínio, em mansão no Morumbi que você pagou 37 milhões de reais. Você já recebeu tudo lá na terra. Então aqui você não tem mais nada para receber. Você só está entrando como salvo. Será dessa maneira naquele dia. Portanto, vamos nos preparar. Após então o tribunal de Cristo, nós vamos entrar o quê? Nas bodas do Cordeiro. É o cortejo nupcial. E nas bodas do Cordeiro, que será o casamento da noiva com o noivo, que é Jesus Cristo, a noiva a igreja, o noivo Jesus Cristo. Ali então assentaremos em uma mesa, seremos servidos ali num momento de gala, com as nossas vestes maravilhosas, com os nossos galardões. E após então as bodas do Cordeiro, termina-se 7 anos lá e termina-se 7 anos aqui. E aí então que Jesus volta para a segunda etapa, pisando no Monte das Oliveiras, vindo para Israel, em socorro a Israel. E ali então se cumprirá o que ele já disse lá, que ele aniquilará o anticristo e o falso profeta. Ambos inaugurarão o lago de fogo, purificará a terra e implementará um governo milenar aqui nessa terra, onde governará todas as nações a partir de Jerusalém. E eu e você, como igreja, faremos parte desse governo, seremos autoridades nesse governo,
de acordo e na proporção dos galardões que havemos recebido naquele período de 7 anos nos céus. Portanto, que eu e você venhamos estar firmes, entendendo que vale a pena sim servir a Deus, vale a pena sim estar na presença de Deus, vale a pena sim fazer o melhor em prol da obra de Deus. E eu tenho para mim que o que mais vai dar galardão no céu é justamente almas que ganhamos para Jesus. Então, nos ajude a ganhar almas para Jesus, evangelizando Moçambique. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os dados necessários para você participar desse lindo trabalho. Olha que lindo o nosso trabalho ali. Graça e paz do Senhor Jesus, Pastor Josué. Quero aqui mandar um forte abraço ao Pastor Josué e a todos os irmãos que têm feito parte conosco nesta obra aqui em Moçambique. Deus abençoe os irmãos do Brasil, juntamente com o pastor Josué, que temos abençoado aqui financeiramente para podermos aqui abençoar também as crianças. Louvo a Deus pelas vossas vidas. Meus queridos irmãos, é um motivo de muita alegria ter vocês aqui como parceiros desta obra em Moçambique. Apesar da distância, mas temos essa ligação através do pastor Josué, que tem feito aqui parte conosco nesta obra aqui em Moçambique, nos dando aqui a cobertura, nos dando aqui as finanças, para comprarmos aqui a alimentação para as crianças, compramos também os colheres hoje para as crianças se alimentarem, e é um motivo de muita alegria. Espero que Deus possa recompensar a todos vocês por tudo quanto tem feito pela obra em Moçambique. Um forte abraço, um ótimo sábado e uma ótima semana para todos vocês, no nome de Jesus. Amém? Aí está então o que vocês têm feito lá. Nos ajude, não abandone essa obra. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os dados necessários. Participe, lembre-se, o que mais nos dará galardão nos céus é almas que ganhamos para Jesus. É a obediência ao ID de Jesus. Amém? Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Não abandone as nossas crianças. E o que você vai fazer agora não vai fazer falta para você. O pouquinho que você vai tirar para dividir com essas crianças não vai diminuir o alimento na boca da sua criança. E em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua empresa, sobre o teu comércio, sobre o seu salário, sobre a sua fonte de renda, que se cumpra a palavra de Deus, que Deus lhe restitua de maneira centuplicada, conforme a tua palavra, que Ele abra as comportas dos céus, derrame bênçãos sem medidas sobre a sua vida, sobre o teu emprego, sobre o teu comércio, sobre os seus negócios, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Um beijo no teu coração, fiquem todos com Deus e compartilhe, vamos espalhar essa boa informação para todas as pessoas, para que possamos saquear o inferno e povoar os céus. Um beijo no teu coração, fiquem com Deus.